A Inglaterra anunciou oficialmente sua lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A divulgação gerou uma enorme repercussão no futebol mundial. Sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, os ingleses chegam ao torneio com grandes expectativas e a missão de conquistar um título mundial que não vence desde 1966. A seleção inglesa está no grupo L da competição, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia acontecerá no dia 17 de junho, em Dallas, diante da Croácia. No entanto, o que mais chamou a atenção após a divulgação da lista não foram os jogadores convocados, mas sim alguns nomes importantes que ficaram de fora do Mundial. Entre as principais ausências estão Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold. A decisão gerou uma forte repercussão entre torcedores, jornalistas e ex-jogadores, principalmente porque todos são atletas reconhecidos e que muitos os consideravam presenças certas na Copa. O caso de Maguire foi um dos mais comentados. O zagueiro foi peça importante da Inglaterra durante a passagem do ex-treinador Gareth Southgate e esteve presente em diversas competições importantes pela seleção. Porém, desde a chegada de Tuchel, Maguire perdeu o espaço e disputou apenas 2 partidas sob o comando do treinador alemão. Ao descobrir que não faria parte da seleção para a Copa do Mundo, Maguire utilizou suas redes sociais para afirmar que estava chocado e decepcionado com a decisão. A manifestação do jogador rapidamente ganhou destaque na imprensa inglesa e aumentou ainda mais a polêmica em torno da convocação. Outro nome que surpreendeu pela ausência foi Phil Foden. Considerado um dos jogadores mais talentosos da atual geração inglesa, o meia do Manchester City era visto por muitos como uma peça importante para a seleção no Mundial. Cole Palmer também ficou fora da convocação, apesar do crescimento que apresentou nos últimos anos e do potencial demonstrado em grandes jogos. Mas talvez o corte mais surpreendente tenha sido de Trent Alexander-Arnold, atualmente no Real Madrid. O lateral direito é considerado um dos melhores do mundo em sua posição, quando o assunto é qualidade técnica, visão de jogo, passes e assistências. Sua ausência dividiu opiniões e gerou muitos questionamentos sobre os critérios utilizados pelo Tuchel. Após anunciar a lista, o treinador explicou os motivos que o levaram a tomar essas decisões. Segundo Tuchel, a convocação não foi baseada apenas no desempenho dos jogadores pelos seus clubes, mas também naquilo que eles ofereceram à seleção inglesa durante os últimos meses. Em entrevista coletiva, o técnico afirmou: "É uma mistura, o que eles fizeram por nós. Alguém traz um perfil diferente para a posição e então você monitora e observa o desempenho deles e nunca descarta o que você faz pelo seu clube. Em março, abrimos as portas e demos a oportunidade a todos. As decisões foram difíceis, mas alguém tinha que tomá-las." Tuchel também destacou que decidiu manter a base utilizada durante os períodos de preparação entre setembro e novembro. Segundo ele, foi nesse período que a Inglaterra encontrou uma identidade e fortaleceu a união do grupo, especialmente com a chegada de jogadores mais jovens. O treinador revelou ainda que conversou individualmente com todos os atletas que ficaram de fora da lista e classificou essas conversas como dolorosas. Sobre Maguire, afirmou ter ficado surpreso com a reação pública do zagueiro, mas reforçou que precisou tomar decisões pensando no melhor para a equipe. Para a defesa, Tuchel optou por convocar Mark Guéhi, Burn, John Stones, Konsa e Konsa, deixando claro que priorizou jogadores que participaram mais ativamente de seu ciclo de preparação. As justificativas do treinador, porém, não convenceram todo mundo. Um dos principais críticos foi Kyle Walker. O ex-lateral da seleção inglesa afirmou em entrevista à rádio Talksport que algumas das escolhas de Tuchel são difíceis de entender. Walker classificou como uma loucura a ausência de Trent Alexander-Arnold. Segundo ele, é impensável que um jogador do Real Madrid fique fora da seleção inglesa, principalmente alguém com a capacidade de criar jogadas e decidir partidas importantes. Além disso, o ex-jogador também demonstrou surpresa com a ausência de Phil Foden. Walker destacou o talento do meia e afirmou que sabe do potencial do jogador por ter atuado ao seu lado no Manchester City. Apesar de reconhecer que Foden talvez não tenha vivido o melhor momento de sua carreira,
Ele acredita que sua qualidade poderia oferecer diferença em uma Copa do Mundo. Agora, toda a atenção está voltada para Thomas Tuchel e sua seleção. Se a Inglaterra fizer uma grande Copa do Mundo, o treinador será elogiado pela coragem de manter suas decisões e apostar na força do grupo. Porém, se os resultados não aparecerem, as ausências de Maguire, Foden, Palmer e Arnold certamente serão lembradas como alguma das decisões mais polêmicas da Copa do Mundo de 2026. A grande questão é: Tuchel tomou a decisão certa ao priorizar a identidade do grupo, em vez de apostar em algum dos maiores talentos do futebol inglês? A resposta virá apenas dentro de campo, quando a Inglaterra iniciar sua caminhada rumo ao sonho do título mundial.